Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Tô bem feliz que você tá aqui participando também, assistindo os vídeos. Isso mostra o quanto você é um profissional que quer desenvolver a sua carreira, o seu negócio e, claro, ser um profissional sempre melhor e sempre ser lembrado pelos seus pacientes. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você ser avisado e você não perder nadinha do que rola aqui no nosso canal no YouTube. E também dá o seu like, é uma forma de você me ajudar a continuar produzindo conteúdo e te ajudando aí na sua jornada, no desenvolvimento da sua carreira e do seu negócio, tá? Então vamos lá falar uma coisinha aqui que a nossa avó sempre falava e que é a mais pura verdade. Olha, quem não é visto não é o quê? Não é lembrado. E claro, né, gente? Se a gente não é visto, se a gente fica sempre intocado, né? Se a gente, não sai de casa, se a gente não fala com ninguém, se não se comunica com ninguém, quem vai lembrar da gente, não é verdade? Então a gente precisa também ser sempre visto como profissional para a gente também ser lembrado. Então a gente não pode querer que o nosso paciente também, né? Se nossos atuais pacientes, nossos ex-pacientes, por exemplo, eles lembrem da gente se a gente não está fazendo nada para isso. Então, você quer que seu paciente se lembre de você como uma referência, como um profissional de referência, um profissional que está sempre em contato, que está preocupado, que está sendo útil para o seu paciente, que de certa forma está ajudando, mesmo que ajudando à distância, ou muitas vezes que não está ajudando, não necessariamente de estar tratando o paciente, mas está sempre ajudando esse paciente. Você quer isso? Então, você precisa fazer e aplicar o conceito de share of mind. E o que é o share of mind, tá? Basicamente, é a capacidade das pessoas, dos consumidores, dos nossos pacientes, dos nossos ex-pacientes, se lembrarem de você ou do seu serviço ou consultório em primeiro lugar, tá? É a capacidade que você tem de estar na mente das pessoas. E aí, é muito importante a gente entender que a gente precisa estar sempre fazendo ações para a gente ser efetivamente lembrado por essas pessoas. Porque para e pensa o seguinte, a Coca-Cola, tá? A Coca-Cola, ela para de fazer propaganda? Ela para de estar sempre aparecendo? Não, muito pelo contrário. Ela tá sempre fazendo propagandas novas, ela tá sempre inovando, ela tá sempre fazendo propaganda, ela tá sempre, seja propaganda na televisão, seja propaganda na internet, seja propaganda patrocinando, tá sendo uma marca presente em eventos de grande porte. Então a Coca-Cola, ela tá sempre presente. Então, quando a gente fala em refrigerante, qual é o primeiro refrigerante que a gente se lembra? Coca-Cola. E por que a gente sempre se lembra da Coca-Cola? Porque é o que mais a gente sofre impacto. É o que mais a gente, ela tá ali sempre na nossa mente, estimulando a nossa mente pra gente nunca esquecer dela. Então, é muito importante você entender que você também vai ter que fazer esse papel, tá? Então, o share of mind é importante para você ser sempre lembrado pelos seus pacientes, pelos seus ex-pacientes e também na sua região, no seu bairro, na sua cidade, na sua área de atuação. Se você não está sendo visto pelas pessoas, você não está sendo lembrado, nem como profissional de referência, nem como profissional, nem como nada. Você está sendo esquecido, você não está marcando a presença que você deveria na mente das pessoas para que as pessoas se lembrem de você. Então, é muito interessante a gente entender, esse é um conceito muito importante e a gente precisa estar sempre fazendo share of mind, a gente tem que estar fazendo de forma constante também estratégias de presença na mente das pessoas, não somente de atração, mas a gente também tem que se preocupar com a manutenção da nossa estratégia, da nossa imagem como referência, que a gente realmente é um profissional, que a gente está disponível para atender as pessoas, na mente das pessoas, tanto das pessoas que a gente ainda não tratou, quanto as pessoas que a gente já tratou. E aí eu quero te fazer uma reflexão. Você está fazendo isso? O que você está fazendo para isso? E aí? Você acha que você está fazendo bem ou acha que você poderia estar fazendo melhor?
aplicando essa estratégia aí do Share of Mind, que talvez seja até desconhecida para você. Então, por isso que a Coca-Cola, ela tá sempre fazendo propaganda. Porque ela vende pouco? Não, claro que não. Ela é a líder de mercado. Só porque ela é líder, ela vende muito, ela vai deixar de fazer propaganda? Não. Esse é um conceito errado, que às vezes a gente, tipo assim, mas eu já tô bem, então eu tenho que deixar, não preciso mais fazer estratégias de atração, de manutenção. Aí é que tá, você perde uma coisa muito importante que se chama posicionamento de mercado. Então, quando você já tá com a sua agenda bem, você já tem um quantitativo bom de pacientes, o que eu vejo profissionais fazendo? Eles simplesmente desligam, literalmente, eles deixam de prestar atenção nessa parte, né? Eles não praticam o Share of Mind, que eles não se mantêm, eles não se posicionam como top of mind. Eles não fazem estratégias de posicionamento diferenciadas para ser visto como uma referência absoluta e também não praticam o Share of Mind. Eles deixam de se divulgar, eles deixam de fazer estratégias que seriam positivas para a imagem e posicionamento, tanto dele como profissional, quanto do negócio, e aí eles perdem espaço na mente, na cabeça dos consumidores. Então, se você já está bem na sua cidade, você não pode descuidar disso. Por quê? Pensa sempre na Coca-Cola. Ela está se descuidando? Não, muito pelo contrário. Ela está sempre inovando e está sempre investindo nisso. Tanto em tempo, quanto em diversificação de estratégias, quanto muitas vezes em investimento. Então, é importante você entender que o Share of Mind, ele é para todo sempre. Não é porque, eu tô bem, então eu não preciso. Não. Você já viu a Apple parar de fazer propaganda? Você já viu as indústrias automobilísticas? Por quê? Porque quando a gente tá bem, a gente vai entrar em um novo patamar que vai exigir muito mais da gente até. Então, se você está com o seu consultório bem, se você já está com a sua agenda cheia, aí você vai ter que pensar em estratégias melhores e mais eficientes para você ir para o próximo nível, tá? Então, o que você já pode fazer, né? O que você pode fazer para o paciente, para o consumidor sempre se lembrar de você, tá? Separei 5 coisas aqui que você já pode começar a aplicar, tá? Você tem que ter um bom planejamento de comunicação e relacionamento com o ex-paciente, tá? Então, ex-paciente, a gente sempre tem que ter uma estratégia para a gente estar sempre em touch com eles, tá? A gente está sempre em contato. Por quê? Porque se eu não estou em contato com os meus ex-pacientes, eu não sou lembrado. Então, tem que ter uma estratégia para você praticar o Share of Mind com ex-pacientes. Ex-paciente não pode ser abandonado, tá bom? Não pode ser abandonado. No meu treinamento M2P, tem muita estratégia que eu ensino pra gente trabalhar o Share of Mind com ex-pacientes, tá? Por quê? Porque o paciente, ele pode até estar precisando do seu serviço, mas às vezes ele se esquece que ele tem que marcar uma consulta com você. Então, quando a gente tem um planejamento e um relacionamento de forma constante também com os nossos ex-pacientes, eles se lembram que a gente existe. É esse basicamente o conceito, tá? Não é ficar chatolando o paciente, não é isso. É uma estratégia muito bem planejada de comunicação e relacionamento que vai fazer com que ex-pacientes queiram estar sempre ali precisando, ou quando eles precisarem do seu serviço, ou eles indiquem você, ou eles já marquem uma consulta com você, tá bom? Então, é importante a gente ter um planejamento de comunicação e relacionamento com ex-pacientes. A gente tem que ter boas estratégias de atração de pacientes. Então, a gente tem uma estratégia de relacionamento com ex-pacientes e a gente também tem estratégias de atração de pacientes, tá? Então, quando a gente fala em estratégia de atração de pacientes, são outras estratégias que a gente vai ter para a gente estar presente na mente das pessoas que não são nossos pacientes, que têm potencialidade de vir a se tornar nossos pacientes, e a gente tem que estar sempre presente. Por quê? Porque tem pesquisas que mostram que a pessoa, muitas vezes, ela tem que ser impactada no mínimo 7 vezes para ela tomar uma ação. Então, por exemplo, se você faz uma coisa hoje, você impacta uma vez essa potencial pessoa que pode vir a se tornar seu paciente. Você precisa fazer mais 6 coisas. Ou mais 6 vezes, entende? Então, é muito importante a gente entender, às vezes os profissionais eles querem fazer uma coisa e já ter resultado. Não é bem assim.
Então a gente precisa ter boas estratégias diversificadas de atração de pacientes também, pra gente estar sempre ali na mente. Aí a pessoa, quando ela precisar, ela vai lembrar de quem? De quem mais impactou. Então quantidade também é importante. Qualidade e quantidade, quando a gente fala atração de pacientes, também é importante, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui pra gente ir pro próximo. É importante a gente ter também uma boa comunicação e linguagem. Então, no processo de relacionamento com os pacientes, eu tenho que ter uma boa comunicação e linguagem com eles. No processo de estratégias de atração de novos pacientes, eu também tenho que ter uma boa comunicação e uma linguagem muitas vezes até diferente. Porque a pessoa que já foi seu paciente, muitas vezes você vai comunicar de uma forma. O paciente que ainda não te conhece é outra, são outras estratégias, é outra comunicação, é outra linguagem, tá? Então eu tenho que ter uma boa base de comunicação e linguagem para eu conseguir estar sempre presente de uma forma positiva na mente das pessoas. Quarto ponto, entregar uma experiência premium desde o primeiro contato até a alta do paciente. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que você também pode fazer. É o seguinte, eu vejo as pessoas, os profissionais acharem que, tipo, ser simpático, tratar bem, dar mimo e fazer as vontades do paciente é uma experiência premium. Não é, tá? Isso, me desculpa a palavra, muitas vezes é você ser capacho de alguém. Por quê? Tratar bem, fazer as vontades, você vai estar mimando no sentido negativo da palavra, tá? É igual criança mimada, que quando não tem aquilo que quer, ela começa a chorar, espernear e é incontrolável e alguém tipo assim, não, dá isso aqui pra essa criança, pelo amor de Deus, pra ela parar, ela dá sossego. É basicamente isso que às vezes os profissionais estão fazendo com seus pacientes, estão mimando no sentido negativo e pior da palavra. Entregar uma experiência premium desde o primeiro contato, desde o momento ali que você vai vender o seu serviço até a alta do paciente, é você entender o seu paciente, entender o que vai ali na experiência aproximar ele do objetivo dele e você como profissional ter estratégias que vão posicionar você como um profissional de referência na mente do seu paciente enquanto ele faz o tratamento. Então, dá mimo, dei uma canetinha de presente, dei um negocinho. É até legal, é válido também, tá? Mas isso não é suficiente para você entregar uma experiência premium desde o primeiro contato até a alta do seu paciente, tá? Então, vai ser necessário muito mais do que isso e isso é importantíssimo. Por quê? Porque lembra, o impacto, ele precisa ser constante e precisa ser específico para o paciente ali quando ele faz o tratamento com você. Então, as coisas que eu vou fazer com o meu paciente durante o tratamento, elas são específicas para que ele realmente me enxergue como um profissional de referência, mantenha essa imagem dentro da mente dele e assim que ele vai ser lembrado toda vez que eu tiver um impacto com ele. Então, eu preciso criar uma boa imagem na cabeça dele para toda vez que, quando ele estiver alta, ele sofrer um impacto, né, de uma comunicação comigo, ele se lembrar disso positivamente. Então, isso é muito importante. Como é que o seu paciente está lembrando de você? E eu gosto sempre de fazer. A Lu foi a profissional que me tratou, que resolveu o meu problema. Profissional eficiente. Eu gosto sempre de ser lembrada disso. Só que, para o paciente enxergar isso, só a parte técnica não vai ser suficiente. Então, eu tenho uma série de estímulos com os meus pacientes para que eles realmente vejam, literalmente, o resultado do meu trabalho na vida dele. E eu vou fazendo isso gradualmente ao longo do tratamento. Então, né? Vocês sabem que eu mantenho o método M2P, então cada fase do tratamento, cada período tem uma forma que eu vou estimular esse paciente para que ele realmente veja os meus diferenciais, enxergue isso como diferencial, entenda, coloque isso na mente dele e é assim que ele vai se lembrar de mim.
Então isso aqui é bem complexo mesmo, só que às vezes a gente subestima um pouco esse processo. Então isso aqui é importantíssimo, como a forma como você vai ser gravado na mente dos seus pacientes, tá? E por último, eu ficaria horas falando sobre isso aqui porque eu amo, tá? Mas vamos lá. E por último, você tem que trabalhar a sua imagem e posicionamento profissional de seu consultório. Então, como é que você quer ser visto pelos seus pacientes? E aí é muito o que eu sempre falo, você quer ser visto como um profissional premium, como um profissional médio, como um profissional, né, do preço baixo, como um profissional do desconto. Então, tudo que a gente faz impacta na percepção que o paciente tem da gente e das pessoas têm da gente também. Então, por isso que eu falo que às vezes, tipo assim, olha, desconto, promoção não é a melhor estratégia. E isso é importantíssimo porque às vezes é a forma como você vai ficar gravado na mente do seu paciente. O que você quer ser? Você quer ser um profissional de referência? Ou você quer ser mais um profissional para ele nunca se lembrar tão forte de você? Aí a gente vai decidir desde a forma, aí é que tá, ó como é que isso tudo é tão complexo, desde a nossa forma de divulgação, desde a nossa forma de atração, passando pelo primeiro contato durante todo o tratamento, isso tudo impacta, né, como se fosse um joguinho de pontinho, tá? Isso tudo vai se somando e isso tudo impacta na imagem que o paciente vai gravar de você profissional na mente dele. Então, por isso que é muito importante a gente ter tudo muito bem alinhado. Desde a nossa estratégia de comunicação, desde a nossa estratégia de linguagem, desde a nossa estratégia de atração, desde a nossa estratégia de primeiro contato, desde ali o início do tratamento, desde durante o tratamento, desde depois da alta, desde depois do pós-alta. Então, tudo isso é um ciclo, né? É todo um processo cíclico que eu tenho que estar sempre fazendo com os pacientes para que eu seja vista como profissional de referência. Por isso que é complexo mesmo, porque não é uma coisinha que a gente vai ter que fazer. É a gente estar sempre trabalhando para a gente ser posicionado, ser lembrado como referência profissional e os nossos pacientes sempre queiram ou propagar o nosso trabalho, indicando para mais pessoas que tipo assim, não, você tem que ir na Lu. Você tem que ir na Lu porque ela que é a profissional que vai resolver o seu problema, né? Então, isso é você ser propagado, não tipo assim, vai aqui na Lu, né? Tipo, não, você tem que ir nela. O paciente realmente já vende para você, tá? E você, quando o paciente precisa de você, o paciente ele retorna, ele não queira tipo, não, eu não quero nem saber quanto outro cobra mais barato, eu não quero nem saber, porque é nesse profissional que eu confio. Então, tudo vai fechar, né? Tudo fecha, tudo se interliga. Então, por isso que é muito importante que a gente escolha o caminho, né? O caminho que a gente vai escolher, ele é super importante, que vai determinar desde como o paciente vai ser impactado pela primeira vez e como ele vai ser lembrado. Por isso que eu sempre falo, tipo, a forma como você vai impactar o seu paciente, né? Então, se você tá chamando pelo preço, depois vai ficar difícil você mudar isso. Se você tá atraindo o paciente pelo valor do seu trabalho, valor o que você entrega para ele, os seus diferenciais. Se você estiver atraindo o seu paciente dessa forma, esse vai ser o primeiro registro que ele vai ter de você. Então já muda muito. Então por isso que é muito importante a gente ter todo um passo a passo, toda uma estratégia muito bem trilhada, sempre para que tudo isso, o conjunto, faça resultado. Não só uma diquinha, não só uma coisinha ou outra. Por isso que a gente tem que estar sempre cuidando do todo, porque quando a gente cuida do todo, aí os resultados vêm, tá bom? Então, já aplica esses 5 passos aqui, tá? Que você já vai começar a mudar o seu posicionamento e nunca é tarde para começar, sempre dá para ter resultados melhores e já aplica o conceito de share of mind, que é super importante se você quer se tornar um profissional de referência e se você quer ter mais pacientes, sempre ser lembrado como um profissional de referência, você tem que praticar também o share of mind, porque quem não é visto não é lembrado, então você precisa ser lembrado aí, você precisa estar sempre em contato com pessoas, com seus futuros pacientes, com seus ex-pacientes, para você sempre ser lembrado pela maior parte das pessoas, tá bom? Espero que você tenha gostado, foi ótimo ter tido essa conversa aqui com você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!